E a casa caiu pro clã, gente. O Flávio Bolsonaro achou que ia passear na Faria Lima, posar de bolsonarista civilizado e garantir o apoio dos engravatados. Só que o tiro saiu pela culatra. A burguesia financeira não tá engolindo as mutretas dele com banqueiro investigado. E para piorar, até o irmãozão Tarcísio de Freitas, que adora pagar de moderado, meteu o pé e fingiu que nem conhecia. Ninguém quer sair na foto com o Flávio. O isolamento dele é real e a extrema-direita tá batendo cabeça. Quer entender como essa blindagem ruiu? Chega mais. E Flávio Bolsonaro tentando demonstrar que a campanha continua no seu ritmo, se encontrando com segmentos que tendiam a apoiá-lo, mercado financeiro e empresariado. Fui convidado, mas observe, a gente já tinha essa agenda prévia aqui, que são essas agendas. Eu tenho uma agenda de governador de estado. E o Flávio fazendo esse giro aqui por São Paulo já estava previsto, é verdade. E essa tentativa de se mostrar palatável passava por mostrar estabilidade, plano de governo liberal do ponto de vista econômico para conquistar a Faria Lima. E aí tudo isso fica meio tumultuado diante das declarações, revelações da relação dele com o Vorcaro. O Vorcaro é mal visto na Faria Lima. Então o giro que estava previsto ganha uma outra conotação. Tarcísio vai ou não vai com ele? Aparecer na foto com ele. Olha aí. Você já viu, olha só, hoje tem uma declaração da Michelle, né? Eu vi hoje essa declaração, ela perguntando, Michelle, o Flávio. Ela falou, o Flávio pergunta pro Flávio. Então, coitado Holter. A Michelle já abrindo mão ali se distanciando. O problema do Flávio não é um problema da família, não é um problema da candidatura de direita, é um problema do Flávio. Eu achei muito interessante a declaração do Tarcísio, que ele diz o seguinte, eu tenho uma agenda de governador do estado. Sabe como é que eu li essa declaração, Júlia? Os Bolsonaro quiseram que eu continuasse como governador, não quiseram? Não deixaram eu ser candidato a presidente. Então, desculpa, eu vou fazer o que eles quiserem, o que eles queriam. Eu vou cumprir a minha agenda de governador de estado. Isso, para mim, ficou muito claro, esse recado que ele deu. Eles não queriam eu aqui como governador de estado, agora eu vou queimar meu filme aparecendo do lado do Flávio? Eles não queriam? Então eu vou cumprir minha agenda de governador do estado. Então você começa a reparar que os grandes líderes ali da direita, né? A Michelle, que tem uma diferença com ele, já largou de mão. O problema do Flávio, o que aconteceu em Las Vegas, fica em Las Vegas. Ontem ela estava com um semblante super ok, disse questionada, né? Ela falou, isso daí é problema do Flávio. Foi ontem, né? E hoje o Tarcísio também, estão cobrando também a presença do Nicolas, não sei, eu sei. Mas a Michelle tem razão. O problema do Flávio é do Flávio. Ele que responda. Ele que vinha fazendo ali uma campanha de suavização da imagem, para dizer que era um bolsonarista que tomava vacina, um bolsonarista que comia de garfo e faco, mas, por falar em vacina, ele não aprendeu uma das regras que a gente tinha na Covid, na epidemia de Covid, que era o distanciamento sanitário, né? Lá era por conta do vírus, agora um distanciamento sanitário que todo candidato, todo político deve ter de banqueiro bandido. Ele não teve esse distanciamento sanitário. Então quem tem que responder é ele mesmo. E o Tarcísio não tem que ir lá socorrer, não quiseram o Tarcísio como governador, vai cumprir a agenda de governador. É isso que está acontecendo. O Flávio Bolsonaro, nesse momento, ninguém quer ficar na foto ao lado dele. Isso tem um impacto muito relevante na questão dos palanques pelo Brasil, né? Porque você precisa ter uma estrutura de palanque para o governador ajudar. Em alguns casos é o candidato que ajuda o governador, a depender do cenário, né, que você analise, do estado que você analise. Então ele precisa, em alguns estados, ter palanques estratégicos para ajudar a alçar, divulgar o número, aquelas coisas todas. E de fato hoje, a fotografia hoje é refratária a isso. Agora, Otávio, esse papo de que o PL vai dar 15 dias, eu quero ver quem do PL vai chegar lá e vai falar, não, a gente resolveu que a gente não quer o Flávio. Essa é uma decisão do Bolsonaro e ela não passa, a gente já falou aqui, ela não passa pela questão de vitória ou derrota. Quando ele começou a crescer nas pesquisas, foi uma surpresa, inclusive, para o entorno de Flávio Bolsonaro. Nem eles imaginavam que ele ia chegar num empate técnico no segundo turno. Então, assim, a vitória, a possibilidade de vitória foi um elemento novo que surgiu no cenário, porque a decisão de lançar ele não estava atrelada a isso, não estava atrelada à possibilidade
possibilidade de vitória. A decisão de lançar ele, já falamos, eu e o Otávio aqui várias vezes, está relacionada à manutenção desse eleitorado mais bolsonarista em torno do clã, de modo que eles não deem, ao declarar apoio, não permitam que esse eleitorado migre para outra liderança que vai acabar englobando eles, que vai acabar fagocitando eles. Na prática é isso. Então, a decisão de manutenção da candidatura dele segue essa lógica ainda. Apesar de machucada, ela ainda presta um serviço que independe a vitória. Então, quem do PL vai chegar nesse momento e vai falar, queremos outro candidato? É difícil, é um cenário que pode existir, mas é improvável hoje. Porque vamos lá os cenários. Vitória de Flávio, vitória dos Bolsonaros. Vitória do Zema, derrota total dos Bolsonaros, porque eles perdem a liderança da direita. Vitória do Caiado, derrota total dos Bolsonaros, porque eles perdem a liderança da direita. De qualquer outro, Renan Santos, derrota total dos Bolsonaros. Vitória do Lula é uma, digamos assim, semi-vitória do Bolsonaro, porque o Lula fica com mais 4 anos e o Bolsonaro continua ali como um líder, né, o centralizador da oposição ao Lula. Então, só tem 2 opções boas para o Bolsonaro. Ou, a melhor, o Flávio ganhar, a menos ruim, o Lula ganhar. Zema, Caiado ou qualquer outro candidato ganhar é o fim político, né, acelera o fim político do clã Bolsonaro, no análise nos dias de hoje. Política é todo mundo, mas nos dias de hoje... Também, concordo. Que aí vai ficar, porque... vai ficar o Bolsonaro inelegível, né? É muito improvável uma candidatura dele no futuro por questões de saúde e de idade. Se o Flávio perder, fica sem mandato, Eduardo está sem mandato e vai ter um senador que não é uma expressão política, o Carlos Bolsonaro, se ele vencer em Santa Catarina, né? Então, mingua o clã. Agora, se Lula ganhar, ele considera, e Flávio indo ali, talvez para o segundo turno, ele consegue manter ali a direita sobre a sua batuta. O 01 achou que ia fazer um giro por São Paulo, botar um terno alinhado e vender um plano econômico ultraliberal para reconquistar o topo da pirâmide, a turma da Faria Lima. Ele queria mostrar que é aquele bolsonarista que come de garfo e faca, sabe? Tomou vacina, fala manso, mas a verdade é que o passado e o presente sempre cobram um preço. Tudo desmoronou por um detalhe que eles adoram negligenciar: a falta de caráter ético. Explodiu essa história das relações dele com o Vorcaro, um sujeito pessimamente visto no mercado financeiro. E aí, meus amigos, o Otávio Guedes foi certeiro na análise. Na época da Covid, o Flávio não aprendeu a lição do isolamento sanitário, né? Negou a ciência, ignorou o vírus. Mas agora, o distanciamento sanitário que ele deveria ter mantido de banqueiro encrencado, ele também não teve. O resultado? Virou um elemento tóxico. Ninguém quer contrair o vírus da rejeição que o Flávio carrega hoje. E a hipocrisia dessa gente é maravilhosa de assistir. A Michelle Bolsonaro, que não é boba nem nada, já lavou as mãos em público. Questionada sobre o enteado, mandou um perguntem pro Flávio, o problema é dele. O clã se protege até a página 2, né? Quando o calo aperta, é cada um por si. Mas o troféu de maior oportunista dessa história vai para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele foi cobrado para ir lá dar um abraço no Flávio, fingir solidariedade. E o que o Tarcísio fez? Deu aquela desculpa clássica. Ah, eu tenho uma agenda de governador de estado para cumprir. Traduzindo o que o Tarcísio realmente quis dizer. Vocês, bolsonaros, me amarraram na cadeira de governador, não me deixaram ser o candidato à presidência para não ofuscar o clã. Agora que o Flávio está queimado, eu vou lá estragar a minha imagem? Nem pensar. Fiquem aí com o monstro que vocês criaram. É a direita jantando a própria direita. Agora, por que o PL não chuta o Flávio de vez se ele virou esse estorvo? É aí que entra a grande jogada desesperada dessa família. Eles nunca lançaram o Flávio pensando em um projeto real de país ou porque acreditavam piamente na vitória. Até porque o crescimento dele nas pesquisas foi uma surpresa para o próprio entorno. A candidatura do Flávio existe por um único motivo egoísta: manutenção de poder. Eles precisam manter o eleitorado de extrema-direita cativo, preso ao sobrenome Bolsonaro. Eles morrem de medo que esse voto migre para outras lideranças da direita, como o Ronaldo Caiado ou o Romeu Zema, porque se isso acontecer, o clã é engolido, é fagocitado pelo próprio sistema que eles tentaram dominar. Para o Jair Bolsonaro, hoje, só existem 2 cenários aceitáveis para manter o rebanho sob sua batuta.
Ou o Flávio ganha milagrosamente, ou, pasmem, o Lula ganha e continua por mais 4 anos. Por quê? Porque se o Lula continua no poder, o Bolsonaro se mantém como o único e centralizador líder da oposição. Se um outro nome de direita assume o protagonismo e ganha o país, o clã minguou. Acabou. O patriarca está inelegível, os filhos estão perdendo relevância e sem mandato. O projeto deles nunca foi o Brasil, nunca foi a economia, nunca foi o povo. É apenas uma estratégia de sobrevivência familiar e de impunidade. O Flávio virou a representação perfeita disso. Um candidato isolado, rejeitado pela elite que ele tentou bajular, abandonado pelos aliados e sustentado apenas pelo desespero de um clã que se recusa a largar o osso. A máscara caiu faz tempo, mas agora até o espelho dele está quebrando.